Hoje estamos aqui em mais um Bugrecast pós-jogo de Guarani Futebol Clube contra Inter de Limeira para falar desse jogo maravilhoso de 5 gols, coisa que não acontecia fazia um certo tempo, fora de casa fazia mais um certo tempo. Na realidade, a última vez que o time jogou bem faz um certo tempo, né? A gente sabe muito bem disso. Até o atual momento foram trancos e barrancos seguidos, algumas vitórias, alguns empates, muitas derrotas. Mas finalmente vimos uma boa apresentação do time, vimos o time jogando bem, um time com vontade de jogar, um time com padrão tático, esquema tático, que pelo incrível que pareça, em alguns dias já conseguiu criar jogadas ensaiadas, coisa que em muito tempo não conseguiu acontecer com o Mozart. Nota 10 para o senhor Moisés, que conseguiu formar em poucos dias um time completamente diferente do que a gente estava acostumado a ver. Completamente diferente do que a gente estava acostumado a ver. Realmente foi muito bem. Tenho que dar o braço a torcer, falei que estava com medo. Calou minha boca, como de tantos outros também. Foi muito bem, teve tato na hora de substituição, teve tato na hora de mudança do desenho tático, teve tato em quem atirar. Foi um jogo maravilhoso para o senhor Moisés, foi um jogo maravilhoso para o time do Guarani, que não só jogou muito bem, como colocou o time da Inter de Limeira no bolso, e depois de muito tempo, é uma das primeiras vezes que eu tô vendo que eu vi um técnico saber ler bem o jogo e não só propor o jogo, como anular o time adversário. E isso aconteceu na partida de hoje. Em todos os momentos que a Inter de Limeira crescia um pouco no jogo, o Guarani conseguia mudar de alguma forma, alguma questão, pelo menos seja pequena ali dentro do jogo, dentro de um desenho tático, dentro de uma formação ou algo do tipo, para anular aquela outra forma da Inter de Limeira e propor o jogo de uma maneira diferente. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes, não sei se vocês chegaram a reparar. Falar do jogo, vamos lá, parar um pouco de elogio e falar do jogo, que também tem muito elogio dentro disso, tá? O Guarani entrou num 4-2-3-1, diferentemente do 4-3-3 que a gente estava cansado de ver. Ah, mas o 4-2-3-1 é a mesma coisa que um 4-3-3, só muda o jeito de falar. Não, o 4-2-3-1 tem uma diferença, uma variação tática bem interessante quando você começa a reparar a forma que os jogadores posicionam em campo, principalmente na hora de atacar. Você tendo um ponta como o Bruno José, que não é um grande finalizador de jogada, mas se mostrou um grande marcador para alguém que é do campo de ataque, com muita vontade, que tem velocidade e que sai de trás para ajudar numa construção e sai de trás para avançar nas costas do lateral oposto, faz muito sentido. Tem um Bruninho, que não é também o finalizador de jogada, ele é muito mais para armação de jogada. Não é um bom defensor, mas é alguém que coopera muito mais em armar um jogo. Não estou dizendo que ele é maravilhoso nisso, estou só dizendo que é característica dele. Pelo pior que você seja, você tem uma característica dentro de campo. A gente que vai jogar todo final de semana na nossa pelada, que vai jogar de quarta-feira, podemos não jogar nada, mas nós temos as nossas características individuais que nos formam como não vou dizer um jogador de futebol, mas como alguém que gosta de futebol, alguém que participa do futebol. Enfim, todo mundo tem uma característica tática. A do Bruninho é auxílio na armação e também a mesma ideia de ultrapassar as costas do lateral. Muito diferente do Bruno José, que arma tanto por dentro quanto pelas laterais. O Bruninho arma muito mais por dentro e tem uma dificuldade de finalização. Bruno José, apesar de não ser bom nisso, ele já é um pouco melhor. Jogando nesse esquema, com o Giovanni Augusto centralizado no meio dos dois, o Gênison lá na frente, Bruno José na ponta ali aberto pela direita e o Bruninho aberto pela esquerda, Richard Rios e o Anderson como volante, o Anderson como primeiro volante, Richard Rios jogando como segundo volante pela primeira vez no campeonato. Ele conseguiu atuar na posição dele de origem. Antes ele estava jogando como um outro armador. Hoje não teve essa necessidade, porque os dois pontas, além de tudo, ajudavam em uma construção de jogadas. Tinha o Giovanni Augusto, senhor Giovanni Augusto, depois eu falo um pouco do que eu achei sobre ele. Mas o Richard Rios podia chegar numa condição de desarmar e dar no pé deles para jogar, no pé dos pontas ou do meia, para eles poderem jogar. Desarmar e dar no pé do Gênison, que inclusive fez uma partida ok, para poder chegar e receber essa bola de frente, mais no campo de ataque.
chegar fora da área para finalizar, coisa que ele faz bem, já se mostrou que faz bem, fez o gol ontem dessa forma. Vou comentar mais especificamente sobre o gol daqui a pouco. O Henderson, como primeiro volante, também não é um grande marcador, mas a partir do momento que o seu time tem a posse de bola, em números, o Guarani não tem maior posse de bola, tá? Em números, a Inter de Limeira teve 56, o Guarani 44. Mas de forma efetiva, de controlar o jogo, o Guarani teve mais posse, entende? Não foi aquela posse lá atrás do campo, como os momentos que a Inter de Limeira teve. Não foi uma posse inútil, foi uma posse muito útil, porque já era no campo de ataque do Guarani, o Guarani controlou o setor do meio campo, e talvez por isso você não precise de um volante que marque tanto, entende o que eu quero dizer? Conforme você tem a bola no momento importante do jogo, você controla o ritmo dele, você não vai precisar ter um volante tão incisivo. Então faz muito sentido você ter o Henderson, além dele ajudar um absurdo na saída de bola, coisa que o senhor Barbosa nunca conseguiu fazer. Aquela questão que o Andrade fazia muito bem, e pegar a bola no pé dos dois zagueiros, virar, girar, né, sair, não receber a bola de costas e não tocar para os lados, mas receber a bola de costas, conseguir fazer o giro e sair com a bola dali de trás, sair com a bola da primeira fase de construção e fazer chegar no Rios, fazer chegar no Giovanni Augusto, fazer chegar no Bruninho, fazer chegar no Bruno José e assim por diante, entende? E foi muito bem, eu gostei muito do Anderson. Ainda tem uma deficiência nessa marcação desse time, a gente também já fala disso. Na esquerda, o Jamerson muito bem, acho que foi se não foi o primeiro, foi um dos primeiros gols dele pelo Guarani. Muito bem no jogo, como sempre. Ainda teve um probleminha defensivo, que foi um lance de que o Guarani estava numa bola muito apertada lá na frente, ao invés de ele segurar e esperar manter a linha de 4, ele sai, toma a bola nas costas. O Castan demora um pouquinho, tem uma reação um pouquinho atrasada de encostar no Eliandro. No Eliandro? Acho que não, de encostar no ponta da Inter de Limeira. E o Richard Rios não acompanha até o final o Eliandro, consegue chegar numa condição de cruzar para trás. Ainda que o Tony foi muito bem, conseguiu sair do gol e fazer a defesa segura. Mas acho que foi só isso de falha defensiva que teve o Jamerson. Jogou muito bem no campo de ataque, ajudando a construir também. Não participando mais da saída de bola. A saída de bola dessa vez foi feita por 3 defensores. Castan pela esquerda, centralizado o Lucão, pela direita o Diogo Matheus. E vindo de costas para o jogo, para receber a bola de frente, o Henderson, para receber essa bola justamente girar com ela e a partir daí a gente começar a construir. O Jamerson foi empurrado para a linha dos meias, para participar quase um meia da segunda fase de construção, que é quando a bola já está no meio do campo para chegar naquele último terço que a gente tanto escuta, sabe? Ele participou de uma forma diferente dessa vez e o Diogo Matheus, consequentemente, na lateral direita, foi muito melhor no jogo de hoje, porque ele não teve obrigatoriedade de subir a todo momento. Ele conseguia fazer a função de um lateral base, que é aquele lateral que mais defende do que ataca, não tomou bola nas costas na partida, e ele é muito bom na saída de bola, é uma qualidade que ele tem, é uma coisa que ele fazia no passado com o Mozart, e até hoje ninguém entende por que o Mozart simplesmente decidiu mexer nisso e mudar essa forma de saída de bola. Saída de bola que nós chamamos de saída lavoupiana, é a saída feita por 3 defensores. Como eu disse, já pode ser feita por um goleiro, 2 zagueiros, quando você joga com uma linha mais baixa, pode ser feita com um volante entrando na linha dos zagueiros. Dessa vez, com os 2 zagueiros e com o lateral direito auxiliando. E nisso você tem que ter um volante que chegue nessa linha próxima aos zagueiros para receber a bola e girar com ela. O Henderson foi o jogador que fez isso e fez muito bem. Castan, hoje eu não gostei muito do Castan, acho que foi um dos poucos jogadores que eu realmente não gostei no jogo. Ele teve algumas falhas que me pegaram um pouco, como essa de não encostar no atacante naquele momento, na forma rápida, porque ainda estava no meio do campo. Se você chega ali, mata a jogada, acabou. Nem cartão amarelo provavelmente tomaria. E não foi nada demais assim, tá? Não tô querendo achar crítica no meio do jogo. É só uma questão de análise mesmo, algumas coisas que eu vi assim que eu acho que podem ser corrigidas, porque é lógico, a intenção do time é sempre chegar à perfeição. Vai chegar na perfeição? Não, impossível, não tem como. Mas questões podem ser corrigidas. Eu acho que ele não foi bem. Tem o lance do gol, inclusive ele não acompanha o jogador dele. Estava impedido? Estava impedido, mas foi por muito pouco. Não foi uma questão ali de o atacante da Inter de Limeira falhou e saiu antes. Ele saiu um pouquinho antes,
coisa pouca, coisa de centímetros. E o Castan deixa ele passar nas costas dele e não acompanha e sai aquele gol, ainda bem que estava impedido. O Lucão também teve uma falha no jogo para mim, que é o lance que o Tony faz uma defesa maravilhosa, né, um cabeceio dentro da área, o Lucão não acompanha o jogador dele, ele sai para marcar a bola e larga o jogador dele. Nisso, o atacante da Inter de Limeira cabeceia e o Tony faz uma defesa incrível. Tony, muito bem no jogo, muito seguro, saindo em bola aérea, saindo em bola no chão, jogando muito bem. Fez uma defesa extraordinária, que é essa que eu acabei de comentar, que o Lucão não acompanha o atacante. Ele faz uma defesa maravilhosa, uma defesa muito difícil. Aquela bola para o goleiro chegar quase a queima-roupa é muito difícil. Foi muito bem. Bateu bem um tiro de meta, conseguiu chegar na cabeça do Gênison. O Gênison teve o trabalho de levantar e escorar para trás. E o Bruninho finaliza e faz o gol. O time em conjunto foi diferente. Aí você se pergunta, era o Moser o problema de tudo? Não acho que o Moser era o problema de tudo. O time é ruim? Eu ainda acho o time ruim, tá? Não é por causa de uma vitória que eu vou falar que o time não é ruim. O time é ruim. Eu ainda continuo achando isso. Sei lá, não prova o contrário. Pra mim, o time ainda é ruim. Só que eu senti uma mudança drástica de comportamento desse time. O time, pela primeira vez, eu vi fazendo um gol e todo mundo indo comemorar. Todo mundo indo junto lá com o jogador que fez o gol comemorar. O Jamerson faz o gol e todo mundo sai do banco de reserva e entra no campo para comemorar com ele. Todo mundo se abraça para comemorar um gol. Depois, quem estava no estádio comentou que os jogadores foram aplaudir a torcida. Talvez é o começo de uma reconstrução da relação torcida e time. Eu espero que sim. É algo que eu sentia muita falta. Então a gente não via, a gente não via isso acontecer. E dessa vez teve pela primeira vez em tanto tempo, a gente viu isso. A gente viu os jogadores se cobrando dentro do campo. Eu não sei se foi falta, tomaram vergonha na cara, de que, se a gente cair é uma vergonha, se a gente perder para a Inter de Limeira hoje vai ser uma vergonha, e a gente não quer ir pressionado para jogar contra um Palmeiras, então vamos resolver essa parada logo, ou se realmente teve essa mudança. Em um jogo não dá para a gente definir muito isso. Então vamos com os pés no chão ainda. Foi uma grande partida e tem que elogiar. Tem que elogiar mesmo, elogiar muito. Mas com os pés no chão, sem criar tantas expectativas. Beleza? Continuando falando individual, Giovanni Augusto para mim foi muito mal, mais uma vez. Ele começa muito bem o jogo, até tinha comentado isso com quem estava vendo o jogo comigo. Ele começa o jogo bem e depois cai de rendimento absurdamente, volta a esconder atrás de volante, bom, como ele ama sempre fazer. A entrada do Neilton muda muito aquele setor, porque o Neilton passa a jogar praticamente como um falso 9. Uma função que funciona muito bem em dia de chuva, porque ele fica na frente da área fazendo para-brisa. Nosso ânimo até muda quando o time faz uma goleada dessa. Mas é a função do para-brisa, né? Porque fica rodando ali em frente à área e ajudando a criar jogadas estando de costas para o gol. Isso a gente fala que é a função do falso 9. Você sai de dentro da área, você sai para chegar numa condição como um meia, sendo que você inicia ela como atacante. O seu ponto é como um atacante e você sai dela para como um meia. Isso cria espaço nas costas do zagueiro, que faz sentido para dar oportunidade para daí o Isaac, que já estava na ponta, entrar na área, o Bruno José, e foi o que acabou acontecendo, deu muito certo. Entrada do Neilton, gostei muito. E mesmo quando o Isaac foi jogar como falso 9 e o Neilton foi ser o meia, rendeu muito certo. Para mim, quando o Palmeiras começa no Neilton e o Giovanni Augusto toma o chá de banco que ele tanto merece. Gênison conseguiu ir bem na partida de ontem, gostei bastante, se movimentou. É ruim, é um jogador ruim, cintura soldada, não tem jeito. Mas ele tentou ontem, pelo menos ele deu um passo para um gol, ele acertou uma bola de cabeça que gerou o gol do Bruninho. Dentro do possível, dentro das limitações dele, eu gostei, acho que foi muito bem. Melhor em campo, disparado. Assim, todo mundo jogou muito bem ontem. O Rios foi excelente, como ele vinha sendo sempre. Mas o melhor em campo não tem jeito, foi o Bruno José. Deu passo para gol, sofreu pênalti, fez gol e ajudou muito na marcação. Ajudou muito, muito, muito na marcação. Que jogador foi o Bruno José na partida de ontem? Não é de hoje que ele está jogando bem já faz bastante tempo. A gente vem falando isso, a gente vem batendo nesse martelo. Ontem não só jogou bem, não só foi importante para finalizar jogadas, dar passe para gol,
mas também para armar. Eu vi muitos momentos ele fazendo uma função parecida com o que o Everton Ribeiro faz no Flamengo. Não estou comparando o Bruno José com o Everton Ribeiro, não, pelo amor de Deus. Estou falando que a função é similar. O jogador que joga aberto, em muitos momentos vai para a linha de fundo até o final dela. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Antes a bola chegava no extremo do Guarani, o jogador nunca levava até a linha de fundo. O cruzamento sempre acontecia antes, a jogada acontecia antes. Ontem você pode reparar, todas as jogadas de linha de fundo, a jogada chegava lá na linha de fundo. Isso porque você cria uma situação bem bacana, que você tem um Giovanni Augusto e um Richard Rios que finalizam bem de longe. Você tem um Gênison alto dentro da área. Ao invés de você só cruzar, porque se você chega antes da linha de fundo para cruzar, você só tem a opção de cruzar ou iniciar a jogada novamente. Quando você chega com ela na linha de fundo, você tem 3 ocasiões pelo menos. Uma é que se o seu atacante passa muito bem do lateral ou do zagueiro que está marcando ele pode finalizar no gol. Se ele não consegue chegar com toda essa facilidade, ele pode pôr dentro da área ou cruzar para trás, para fora da área. Foi o que aconteceu em muitos lances hoje. Inclusive o lance do pênalti, se você parar para analisar, tem o Neilton na marca do pênalti, tem o Rafael no segundo pau e tá chegando o Isaac de fora da área. Então, faz sentido para quando você tem jogadores que finalizam bem de fora da área. Quando seus meias não são muito rápidos e você tem um volante que chega bem, né, que faz o box-to-box, você dá tempo para eles estarem próximos da área, para eles entrarem na área, para eles chutarem de fora da área. Enfim, faz sentido. Isso foi treinado com certeza, porque uma mudança tão drástica dessa não acontece do nada. É um ponto que eu queria dar aqui. Além desse tipo de jogada, o Bruno José vinha muito pelo meio para inverter jogo, para dar uma bola no Bruninho, para dar uma bola no Jenson. E isso aconteceu muitas vezes, foi uma coisa que eu vi que foi bem perceptível e gostei bastante. Ele armou muito no jogo de ontem, ele finalizou a jogada, foi man of the match de longe para mim. Richard Rios muito bem também, como eu falei, mas o Bruno José ontem foi outra coisa. O Bruno José ontem foi muito bem. Outra coisa que eu anotei aqui que eu queria comentar, o Isaac entra muito bem em campo ontem, tanto para jogar aberto na esquerda, como um outro meia, tanto quando ele vai ser o falso 9. Todas as triangulações para frente, triangulações muitas de letra, elas sendo de primeira, isso agiliza o tempo da jogada, né? Agiliza a forma que o jogador vai chegar no campo de ataque. O Neilton fez a mesma coisa nesse quesito também, de toque de primeira, toque de letra, toque diferente, fazer o jogador chegar numa condição melhor o mais rápido possível. E o Guarani participa do jogo apoiado. Isso não é de hoje, jogo apoiado, o famoso toque em mim, vem jogar, encosta, vamos jogar, vamos triangular. O Guarani, desde o Moser, faz esse tipo de jogo. Porém, tem uma coisa, os toques demoravam muito para sair, tinha pouca triangulação. Então era um jogo apoiado que ao mesmo tempo não funcionava. O jogo apoiado de ontem funcionou muito, porque a quantidade de triangulações que a gente viu acontecer ontem, o lance do gol, o lance do primeiro gol, o lance do Bruninho não e o do último gol não, mas o do Jamerson foi. Teve pelo menos mais uns 4 lances de triangulação muito bem feita no time. Então mudou muito isso. O time triangula mais, aquele toca e passa, funciona, tem um jogador que funciona como pivô, né, o jogador que recebe e devolve, só que sempre com toques para frente, a não ser o Gênison, porque ali é uma condição que não tinha, ele não tem a qualidade bastante para fazer a bola chegar lá na frente, então ele funcionava literalmente como uma parede. Toca no Gênison, o Gênison toca para quem está próximo e você puxa o lateral que está te marcando, você puxa o zagueiro que está te marcando, você dá campo para o seu time avançar. Entende? Você dá uma possibilidade do seu time avançar com a bola. Foi uma coisa que eu notei muito interessante. Falamos da saída de bola, falamos de triangulação, falamos de quem entrou em campo, inclusive Rafael entrou muito bem ontem, gostei bastante do Rafael fazendo uma função tática. Tem uma outra coisa tática que eu queria comentar no jogo, que era na hora da marcação. Eu comentei com o pessoal no grupo do Buricast ontem, principalmente com o Léo e com o Pezão, a forma de que os meias iriam atuar. Os meias iriam atuar numa linha mais baixa, isso aconteceu, e ainda mais baixa quando estivesse defendendo. Então, o exemplo de muita coisa que eu vi ali. Na hora que a bola estava sendo atacada pelo lado esquerdo da Inter de Limeira, a Inter de Limeira atacava pelo lado esquerdo, e o Guarani defendia pelo lado direito, aconteceu uma situação legal. Defendia a lateral Diogo Matheus e Lucão era a sobra da jogada.
Nesse vão desses dois, do lateral e do zagueiro, ficava o Richard Rios. O Richard Rios acompanhava um meia que infiltrava nas costas do Diogo Matheus. Ele acompanhava até o final essa jogada. E às vezes que ele não acompanhou, tomou um putz porro do Lucão, isso eu vi na televisão mais de uma vez. Ele tinha essa obrigatoriedade de marcar esse jogador, esse meia, até o final, até a linha de fundo. Bruno José entrava na linha ao lado do Richard Rios. Então ficavam basicamente 3 volantes, o Giovanni Augusto na frente, o ponta esquerda puxando lá na ponta esquerda para a situação de contra-ataque e o Gênison na linha dos 2 zagueiros. Então era praticamente 3 volantes e a linha de 4, sendo que um deles acompanhava o meia até a linha de fundo. Então sempre sobravam 2 jogadores na entrada da área. Era um problema que o time tinha, né? Essa bola na entrada da área. Então sempre sobravam 2 ali. Isso ficou ainda melhor quando o Alvarinho entrou. Inclusive eu quero um tempo especial para falar do Alvarinho. Isso melhorou muito também quando ele entrou. Mas aconteceu essa situação, uma linha de 3 na frente da zaga, sendo que o volante Richard Rios acompanhava o meia até a linha de fundo, e quando era pelo outro lado, Bruno José puxava lá no ataque, Gênison na frente, Giovanni Augusto atrás, e o Bruninho que acompanhava esse ponto até o fundo. Pelo lado esquerdo tinha uma deficiência ainda, a gente viu isso acontecendo, porque o Bruninho não é um defensor, não sabe defender bem, característica dele, só que eu vejo que não tem ninguém que saiba fazer isso bem. Ninguém que sabe fazer isso bem, então acaba escolhendo o Bruninho, porque dentre todos ele é o melhorzinho. Isso foi uma situação de marcação que me chamou bastante atenção e funcionou. E o Anderson fazendo a sobra ali fazendo a sobra não, o Anderson de cabeça de área mesmo. Indo muito bem na partida de ontem, mais uma vez eu destaco isso. Agora, eu queria falar do Alvarinho. Eu vou falar do Alvarinho, lógico, até porque eu avisei. Ele é um volante e ele é um puta volante. Ele não é um volante mais ou menos, ele é um baita volante. Eu ainda acho que ele tem que jogar de titular no lugar do Anderson. Alvarinho ontem, vou pegar números dele do SofaScore. Nota 7.6, maior que a do Richard Rios. O mapa de calor dele pega justamente à frente da área e um pouco do lado direito. 14 minutos jogados, 1 assistência, 10 toques, 4 passes, todos certos, 1 passe decisivo e uma bola longa, e sendo ela a bola longa decisiva. Deu uma finalização, o único duelo que ele teve pelo chão ele ganhou, duelo aéreo ganhou 1. Teve um corte, uma interceptação e um desarme. Foi muito bem no tempo que ele jogou, deu um passe para gol quando ele jogou. Questão que eu quero ressaltar, aquilo que eu falei de que o Alvarinho é um jogador que sempre toca para frente, é um volante que quebra a linha de marcação com um passe. O tapa que ele dá para o Bruno José chegar próximo da área em condição clara de finalizar é um toque, foi maravilhoso. Ele domina a bola, levanta a cabeça, acha o Bruno José em condição de partir, dá nele, o Bruno José ganha na velocidade e faz um golaço. O Alvarinho é um volante nível Série A. O Alvarinho é um volante para jogar em time que está jogando Libertadores da Série A. Eu cravo isso. Eu aposto com quem quiser apostar comigo, eu aposto um negócio desse. O Alvarinho é um volante excepcional. Ele é um volante excepcional e ele tem que ser titular desse time do Guarani imediatamente. De volante. Não zagueiro nem de lateral. De volante. Será que ninguém mais via isso na diretoria do Mozart? Na comissão do Mozart, digo. Ninguém mais via isso? Que o Alvarinho é um volante. E um volante muito diferente. Um volante muito bom, porque defende e arma o jogo de trás. É o que na Itália a gente chama como regista. Os registas são os volantes que não marcam necessariamente, mas armam o jogo por trás do meio campo. O Pirlo era um regista. De novo, não estou comparando o Pirlo com o Alvarinho, mas o Pirlo era um regista. Não marcava tanto, mas armava o jogo de trás. O Alvarinho, além de armar o jogo de trás, ele marca muito bem. Ele é um grande marcador. Ele é um jogador muito bom. Ele é um jogador para estar em algum time que está jogando na Libertadores, na Série A. O nível dele, não estou falando que ele tem que sair do Guarani, até porque é um bom jogador, eu não quero que saia do Guarani. Mas ele é para jogar esse nível. Ele tem esse nível, ele tem um potencial para... Eu acho que o potencial dele é a Europa. É muito bom jogador. Repito, muito bom jogador, muito bom volante e um zagueiro ok. Um lateral ruim, porque ele não é lateral. Cansamos de falar isso por aqui. Cobrei muito isso aconteceu, então eu queria falar
essa questão dele individual, que além de tudo, o Moisés no meio do jogo, quando ele viu que a Inter de Limeira tava com, assim, já não tinha mais perigo, o jogo tava praticamente ganho, ele não tinha mais por que ficar atacando igual um maluco, ele baixa a linha do Bruno José, ele baixa a linha do Isaac, e ele faz 2 linhas de 4 com 2 lá na frente, sendo Neilton Neilton e Isaac na frente e o Rafa pela esquerda. Ele faz essa linha, 2 linhas de 4. O Alvarinho ele tem uma inteligência tática muito bacana, que ele sabe manter bem essa linha, ele não sai da linha, ele coordena a linha dos meias fazendo essa linha de 4 e também sabe jogar na posição mais zonal ali entre zaga e entre os zagueiros e entre os meias. Então, Alvarinho, guardem muito bem o nome desse moleque. Ele vai ser um baita jogador excepcional e a gente vai ver ele atingindo um grande nível do futebol, tá? Outra questão que eu queria destacar, que eu até anotei aqui para conversar com vocês. Neilton, muito bem. Os jogadores que entraram. O gol do Jamerson. O gol do Jamerson que eu queria destacar. Porque ele fez aquilo mais de uma vez. Ele acerta o primeiro drible no começo da jogada. Inclusive o Jamerson é um dos jogadores com mais dribles certos no campeonato. Ele acerta o primeiro drible, dá no Neilton e o Neilton ajeita de primeira, de letra. Um toque lindo, onde ele sai numa condição clara de finalizar. E aí descobrimos mais uma grande característica de um dos laterais mais completos do futebol brasileiro hoje, que é a finalização. A finalização impecável, a bola quase bate na trave antes de entrar. Maravilhosa, sem chance nenhuma para o goleiro. Posicionamento, perfilamento do corpo excelente na hora de concluir a jogada. Tá começando a chegar mais próximo da área, isso é bacana. E tá crescendo cada vez mais defensivamente, ofensivamente. Que lateral que a gente tem. E esse sim vai explodir também, para mim. Igual o Alvarinho vai explodir, ele vai explodir tanto quanto. Fechou? Finalmente, dormiremos tranquilos, sem o risco do rebaixamento, porque isso é coisa de time da linha do trem, né? Que ficou secando, não deu certo, e hoje a gente tá aqui na Série A1 e eles que vão ter que se virar para chegar onde a gente tá. Fechou? Por hoje foi isso, 27 minutos de vídeo, falando bastante, trocando uma ideia legal. Se você concorda, conversa aqui comigo nos comentários, eu sempre respondo o pessoal que vem dar uma opinião, o Bugricast responde sempre. Curte o vídeo, manda para alguém que é bugrino, manda para alguém que nem é bugrino também, mas gosta de futebol. Compartilha, a gente faz um trabalho muito da hora aqui, estamos sempre cobrindo tudo sobre o Guarani, conteúdo, cobrindo o jogo, fazendo live, lá pré-jogo, lá pós-jogo, vídeo pré-jogo, vídeo pós, vídeo durante o jogo, live durante o jogo e vira e mexe ainda tem mesa redonda. Fechou? Agradecer mais uma vez o Bugricast pela oportunidade de estar aqui. Muito prazer, sou Giovanni Vitorelli. Se você quiser me seguir no Instagram, fique à vontade também. Meu nome é Vitorelli, ponto final. Você me encontra lá batendo uma resenha sobre Guarani, futebol no geral, futebol europeu e tudo, e etc. Bugricast no Twitter, Bugricast no Instagram, Bugricast aqui no YouTube e todas as plataformas de áudio. Fechou? Tamo junto. Até o jogo contra o Palmeiras e tô confiante, tá?